Investir em dólar não é status, não é chute, é ciência. Eu já vou te mostrar aqui a pesquisa da FGV para você entender quantos por cento idealmente você pode ter aí de investimentos em dólares para te ajudar a combater a inflação e também aos impactos cambiais. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é uma demonstração aqui desse estudo da FGV. Então, só para você entender um pouquinho sobre o dólar, caso você não conheça ainda, o dólar é uma moeda lá dos Estados Unidos, ela é bem importante para o mundo, tá? O pessoal muitas vezes acha que é clubismo, que é torcida, que é viés. A gente analisa, na realidade, dados econômicos. Então, tem várias moedas no mundo que são bem importantes. O dólar é uma delas, o franco suíço é outra, a libra lá do Reino Unido é outra. Que mais? O euro, muito importante também. Até mesmo o yuan chinês é importante. Já o real não é tão importante assim a nível mundial. Eu sei que para você é importante porque você vai no supermercado e você gasta suas coisinhas em real. Eu também. Mas a gente tem que lembrar que, por mais que a gente gaste em real, você provavelmente ganhe em reais, eu também ganho em reais, na maioria das fontes, a gente tem que lembrar que muita coisa é precificada em dólares. Então, só para você perceber um pouquinho aqui da importância do dólar americano a níveis mundiais, esse daqui é 2022, mudou um pouquinho, mas não mudou tanto assim, tá certo? Então fica aqui o destaque em relação a empréstimos, a dívidas internacionais, ó, quase com 50% do volume global. Transações de Forex em volume, 88% do mundo. Cara, é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Reservas oficiais aqui em 60%. Trade invoice, então, 50% também. Ou seja, números extremamente relevantes. Praticamente metade aqui desses segmentos apenas o dólar, né? Então a outra metade não é uma outra moeda, é dividido em várias moedas, vários países e assim por diante. Aí já comenta aí quantos por cento da sua carteira é dolarizado e quanto está em reais. E até o final do vídeo eu vou te falar o quanto que a FGV indicou lá na pesquisa deles e eu vou dar alguns comentários talvez mais aplicáveis aí para sua realidade. Então, além da importância do dólar em relação à quantidade aí de negociação que ele tem, padronização dos trades internacionais, trades que eu digo não de day trade, estou falando trades de trocas entre países, né, comércio exterior internacional, assim por diante, global trading que a gente fala, né, enfim. Então, além de tudo isso, existe uma outra questão muito importante que é, muito do que a gente consome nos supermercados, na realidade é precificado em dólares internacionalmente. Vou dar um exemplo, cara, grande parte das commodities, como por exemplo, aqui tem foto de carne, né? Mas assim, carne, toda a questão aí de milho, soja, diversos grãos, muita coisa agrícola, é tudo precificado em dólares. Então o boi é precificado em dólar, a ração do boi é precificada em dólar, o fertilizante da ração da soja é também precificado em dólar. E também, o que é muito importante, cara, o petróleo é precificado em dólar. Então todo o combustível aí do caminhão, do carro, do transporte, quase tudo usa petróleo, né, algum derivado, também é precificado em dólar. Ou seja, é muito relevante. O que é muito relevante também é você deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Não custa nada e você me ajuda muito e eu vou te agradecer bastante. E ali em 2024, a FGV então conduziu e divulgou um estudo em relação aos impactos das variações cambiais, o padrão de consumo aí de diversas faixas de rendas aí de brasileiros. Então existem brasileiros com uma faixa de renda maior, tem aqueles com faixa de renda menor, tem o padrão de consumo, né? A cesta de cada um tem o seu próprio IPCA, vamos dizer assim, mas eles conduziram aqui essa pesquisa e chegaram num percentual indicado aqui da pesquisa que você deveria ter de exposição internacional ao dólar para neutralizar esses impactos cambiais, tá certo? Então existe muita discussão em relação a como se proteger dos impactos do IPCA e também os impactos cambiais. E eles citam aqui nas 35 páginas do estudo, tá bom? Vou pegar aqui, obviamente, só os textos mais relevantes, né? Sem condições de apresentar tudo aqui. Mas, basicamente, o primeiro ponto aqui que eles já batem um pouquinho é explicar, enfim, né? Reforçar que apenas o IPCA+, vai te fazer uma proteção cambial efetiva. Então, eles citam aqui a NTN-B, que hoje é o nosso tesouro IPCA+. Aí tem vários prazos, tem prazo curto, médio, longo, assim por diante. Mas o que eles mostram aqui no gráfico que eles divulgam no estudo é justamente, olha só, a variação cambial ou então do IPCA+, lá da NTN-B. Eles pegaram aqui esses dois períodos de 5 anos e 10 anos. Em ambos os casos, o dólar teve aqui uma variação maior do que o próprio título
que, enfim, teve a marcação a mercado. É lógico que, cara, dependendo da janela que você pega isso aqui, você vai ter resultados diferentes, tá? Então, pelo que eu vi, esse estudo foi divulgado, pelo menos, ali no final de 2024, então teve bastante marcação a mercado um pouco negativa, que atrapalhou esses desempenhos, tá certo? Mas ainda assim, é uma reflexão interessante. Apenas a NTN-B, ou então apenas a renda fixa brasileira, dificilmente vai segurar o rojão aí da parte da variação cambial. E querendo ou não, a própria variação cambial interfere na inflação das coisas. Lembra que a gente já viu, os preços lá do supermercado são negociados em dólar, o caminhão, ele está usando lá o diesel, ou então a gasolina em dólar, né? Então a variação do dólar, se está subindo, vai impactar diretamente no preço das coisas do supermercado, ou então no transporte e assim por diante. E eles apresentam aqui de forma, já estou indo bem resumido, tá? Tipo assim, eu vou deixar esse link aqui para vocês lerem, é bem completa a matéria, mas tem que ser mais direto ao ponto, tá? Ó, foi divulgado aqui no início de janeiro, mas os dados estão finalizando ali em 2024, dezembro. Mas basicamente aqui o resumão que a FGV publica é para diversas faixas aqui de renda, então eles colocam aqui nesse eixo X, renda muito baixa, renda muito baixa, renda baixa, média alta e renda alta. Os impactos justamente aqui do câmbio, gastos no exterior ou volatilidade do câmbio são diferentes, tá bom? Então a leitura simplificada disso aqui, porque dá para ficar falando disso aqui acho que uma meia hora só desse gráfico, a grande sacada aqui que você tem que ter é a seguinte. Primeira coisa, o impacto do câmbio, ele tende a ser maior, mais relevante aí no IPCA ou na cesta média de compras para essas populações com renda muito baixa. Notem como isso aqui tende a cair quando a renda ela aumenta. Olha só que interessante o comentário deles. As taxas de inflação impactam o consumo em diferentes segmentos. Setor de alimentos e bebidas, por exemplo, as famílias de baixa renda são afetadas em 37%. Eles pegaram só uma única categoria, tá? O que a gente viu aqui nesse gráfico é uma média geral. Já as famílias ali de média e alta renda sofrem com 21% ou 13%, respectivamente. Então olha só que interessante. Quando a gente fala muito mais desse setor, desse segmento aqui de alimentos e bebidas, as populações mais pobres, elas acabam sofrendo mais, inclusive na habitação também. Quem tem baixa renda tem aqui um impacto maior do que média e alta. Então isso aqui justamente demonstra como a variação cambial acaba atrapalhando e prejudicando os mais pobres, que são as pessoas que têm uma renda mais baixa. Daí teriam diversas explicações, bens substituíveis, precificação padrão, acesso a diversas questões, mas isso aqui é um dado muito interessante. Eles ainda colocam aqui, por exemplo, gastos no exterior, para quem tem renda média alta, ou então uma renda alta, porque são pessoas que viajam, vamos dizer assim. Você viaja mais para turismo, para trabalho, whatever, não importa. Mas aí você tem um adicional, e aí, considerando tudo isso, o que a FGV nos diz aqui de forma mais prática e objetiva, é que esses são os percentuais que você deveria ter, basicamente, aqui, segundo o estudo, dolarizado na sua carteira para tentar dar uma segurada aí nas variações cambiais. Então, conforme eles mesmos dizem aqui no início, no mínimo 16% do portfólio de ativos do investidor deveria estar exposto aí à internacionalização, tá certo? E eles reforçam que isso aqui oscila, tá? Então vai desde 16,06%, que é para o pessoal da média baixa, até mesmo 18%, que é para o pessoal da renda média alta. Notem como os impactos são diferentes para cada tipo de segmento, para cada tipo de faixa e para cada tipo de classe. Agora, vamos entender um pouco mais efetivamente o que você tem que tomar cuidado. Então, a FGV aqui apresentou vários dados interessantes, várias estatísticas de um prazo um pouco mais recente. Eu vou deixar esse link com o estudo completo aqui para vocês darem uma lida aí no final de semana, que eu sei que vocês gostam muito, tá? Outubro de 2024. Mas o meu ponto aqui não é necessariamente você precisar cravar quantos % da sua carteira tem que estar dolarizado. Eu acho que é muito importante a gente ter estudos desse tipo para refletir e para tentar chegar aí um pouco mais próximo aí de uma fronteira eficiente. Mas é natural que isso aqui não é aplicável perfeitamente para todas as pessoas. Isso aqui é uma média, tá bom? Então, por mais que você certamente está em alguma dessas caixinhas, renda muito baixa, média alta e assim por diante, não quer dizer que vai ser esse percentual. Esse não é o ponto do vídeo. A grande questão é muito importante que em algum momento você se convença que de alguma forma é interessante você ter um pouquinho de variação e um pouquinho de exposição aí à questão cambial. Por exemplo, lá nas carteiras recomendadas,
que são bônus da assinatura, todas elas têm algum tipo de exposição a investimentos internacionais. Algumas têm muito mais, outras têm muito menos, mas todas elas têm um pouquinho. Naturalmente, se você tem um perfil muito conservador, ou se você já está numa fase que não tem mais como sofrer muita oscilação, você vai ter um pouco menos. Isso faz parte por conta aí de um perfil. Agora, um pouquinho é sempre bom ter, porque esse é, na realidade, o grande princípio e a grande ideia da diversificação. Justamente ter uma carteira com várias classes de ativos, com várias exposições a diferentes moedas, a diferentes ativos, ou então a uma cesta com vários ativos, que são efetivamente ETFs, por exemplo, para você nunca ficar exposto integralmente a uma única moeda. E aí, se ela der muito boa, que bom, mas se der ruim, que ruim. Um outro ponto bem importante não é porque você viu nesse vídeo ou nesse estudo da FGV que a sua classe aqui deveria estar com 15% de oscilação ou de exposição cambial, que você deva simplesmente sair fazendo isso na sua carteira. Você tem que refletir como um todo. Então, será que esse é o seu objetivo, o seu perfil de risco? Para ter ativos que efetivamente apontam para isso? Qual que é a sua idade? Qual que é a expectativa que você tem para gastar esse dinheiro no curto, médio ou longo prazo? Então, eu entendo que na média eu sou um pouco mais tranquilo. A gente tem que ter ali na faixa de 10 a 20% no mínimo, como uma proteção cambial aí para quem tem um perfil de investimento realmente diversificado. Eu vejo que trabalhar com uma faixa mínima dessa forma acaba sendo mais benéfico do que tentar cravar exatamente um cenário ideal. Tem muita gente que vai falar, pô, Antônio, eu tenho 50% já à disposição lá para o exterior. Cara, muitas vezes isso é bom para o seu perfil, mas a gente não consegue aqui cravar uma regra para todas as pessoas da humanidade. E é importante falar que esses percentuais não é para uma valorização exacerbada do seu patrimônio. Isso aqui é para controlar os efeitos da variação ali, principalmente do IPCA, em termos dos impactos cambiais disso. Ou seja, se você está buscando mais valorização ainda, efetivamente você tem que se expor a ativos que tendem a retornar ainda mais do que o próprio IPCA e a própria variação do dólar. Então, efetivamente, é um outro jogo. Mas a gente vê aqui, através de dados na prática, como o impacto do dólar e do câmbio efetivamente altera e precisa, de alguma forma, indiretamente, ser neutralizado aí através dos seus investimentos. Para você que ainda não entendeu ou que não está tão claro aqui, eu trouxe esse gráfico justamente com 3 linhas. Então eu trouxe aqui na linha branca o BR-CPI, que é a nossa inflação, nosso IPCA acumulado. Eu trouxe aqui na linha mais rosinha, aqui mais vermelha, o próprio dólar. E essa linha azul é a indexação dos dois que eu já vou explicar. Então qual que é a ideia aqui dessa análise rápida e super direto ao ponto, só para demonstrar aqui o conceito. Quando a gente analisa aqui o dólar e o IPCA, que é o BR-CPI aqui, a gente nota nitidamente que eles parecem ter uma certa correlação. Nesse caso aqui, é mais que correlação, é causalidade. Lembra daqueles efeitos de precificação internacional, do supermercado, do caminhão e assim por diante. Então, naturalmente, quando o dólar ele vai subindo, o IPCA ele tende a sofrer também. Inclusive, a gente vê isso aqui em alguns momentos, em alguns pontos, tá certo? Notem, quando a linha rosa dá um salto, aqui a linha branca ela também tende a dar uma aumentadinha acima do normal. Pessoal, obviamente a inflação não é impactada somente pelo dólar. Tem muita coisa que importa aqui. Toda a questão da taxa de juros, impressão de dinheiro, dívida do governo, dívida das pessoas. Isso tem um monte de coisa. Mas esse aqui não é o ponto do vídeo, tá? É só para a gente correlacionar e entender um pouco mais na prática como o dólar afeta a inflação. De uma forma um pouco mais visual, tá? Não tão teórica. Novamente, né? Olha aqui o salto que o dólar dá. E aqui a gente tem um aumento na cadência da linha aqui da inflação. Às vezes até demora um pouquinho para esse aumento chegar, tá? Por exemplo, a gente teve esse aumento aqui em 2019, a inflação foi aumentando e mesmo que desse ponto, lá em 2020, o dólar caiu, a inflação subiu. Por quê? Porque muitas vezes tinha aquele delay entre aumento do câmbio, estoque dos produtos, giro da logística, chegada na economia real, enfim, tem todos esses pontos. A gente viu até isso um pouquinho mais recentemente, né? Então, novamente, teve uma grande disparada do dólar. E aí a inflação foi subir somente ali depois de janeiro, fevereiro, março, né? Então agora o dólar está caindo, mas a inflação ainda segue subindo por conta desse efeito. Agora, mais importante do que entender isso aqui, ou sair fazendo conta, modelo matemático, é basicamente entender a relação dos dois, tá? Então quando a gente faz a indexação desses dois ativos, basicamente é dividir um pelo outro, a gente tem aqui essa linha azul. Antônio, o que é a indexação de ativos? Olha, eu explico isso aqui no detalhe lá no Capital Certo, que é o nosso treinamento direto ao ponto sobre ETFs e investimentos focados aqui no Brasil. A gente fala de renda fixa, variável, com vários bônus. Se tiver interesse, clica para saber muito mais. Mas aqui vai o resumo
para quem ainda não sabe sobre a indexação de ativos. Então, a indexação de ativos, basicamente, você dividir um ativo por outro, e aí ali no gráfico a gente consegue fazer algumas análises, tá? Dá para ficar falando sobre isso aqui também muito tempo, mas de forma geral, se o gráfico gerado ele está subindo, quer dizer que o ativo aqui que está em cima da divisão, no caso o IPCA+, quer dizer que ele está se valorizando acima, ou melhor, numa cadência maior do que o de baixo, que é o dólar. Se o gráfico está caindo, quer dizer que o de baixo está se valorizando mais do que o ativo de cima. Essa é a explicação resumidíssima em 2 frases. E por que isso aqui é interessante para a gente analisar? Porque a gente sabe que o dólar e o IPCA, eles não vão necessariamente andar perfeitamente juntos em qualquer janela, tá bom? Então, tiveram muitas janelas aqui que o IPCA ele subiu muito mais do que o dólar. E tiveram outras que o dólar subiu mais que o IPCA. Como é que a gente vê isso na prática? Justamente aqui através dessa linha azul. Então, por exemplo, se a linha azul aqui de 2002 até 2011, 12, olha só. Notem como ela subiu. Quer dizer que o IPCA se valorizou mais do que o dólar nessa janela de tempo. Justamente a gente percebe aqui que o dólar caiu, né? Então, nitidamente, se o IPCA só sobe, né? Muito raro ele cair consistentemente, mas enfim. Então, naturalmente, essa linha azul, que é a indexação dos dois, sobe. Então, nesse caso, nessa janela específica, a sua proteção cambial em relação à inflação, ela poderia ser mais tranquila. Mas claro, você não consegue prever quando o dólar vai cair, vai passar 10 anos caindo. Você não consegue prever isso. Já daquele momento em diante, no caso de agora mesmo, né? Falando aqui, né, desde 31 de julho de 2011, então, praticamente aí 14, 15 anos. Então, basicamente, desde aquele tempo, o dólar, ele fez o fundo, ok, N razões, começou a subir. E aí, desde então, notem que a linha azul, ó, ela tá caindo. Ou seja, quer dizer que o dólar está se valorizando mais do que o IPCA nessa outra janela. Então, é só a gente botar também o gráfico aqui, né? Então, nitidamente, a gente percebe que o dólar subiu 250%, já o IPCA 120%. Lembra que aquele título público, a NTN-B, é IPCA mais alguma coisa, ok? Não é esse o ponto dessa simulação, é só para demonstrar como eles estão relacionados. E aí, claro, né, naturalmente, quando o dólar vai fazendo topos aqui, como ele já fez nessas regiões, essa divisãozinha, ela tende a fazer os fundos. Notem que aí são os momentos justamente que a relação entre os dois acaba tendo esses fundinhos aqui entre a indexação deles. Qual que é o grande ponto? Você não precisa ficar adivinhando se é o dólar que vai subir mais que o IPCA, se tem que ser IPCA mais 6, mais 7, mais 5, qual janela. Cara, você tem que entender que algum tipo de exposição pode te ajudar muito a evitar esse tipo de impacto cambial nos seus investimentos e na sua inflação pessoal. De novo, não é sobre acertar um percentual perfeito para falar que tem que ser 50%, tem que ser 17%, tem que ser, sei lá, 16%, 18%, mas é você entender que existe uma faixa mínima para ter algum tipo de exposição e fazer isso de forma estratégica. De novo, você não vai adivinhar perfeitamente os momentos, mas você precisa saber fazer o básico, entender o mercado, entender os ativos e fazer aí uma estratégia fracionada, um DCA ao longo do tempo, para você conseguir estar exposto, diversificado, sem ficar correndo risco desnecessário. Porque no final das contas, investir certo é justamente você ter uma boa carteira, uma boa exposição a diversas classes de ativos e setores, para você não precisar ficar acertando exatamente o timing do mercado. E muito menos ficar dependendo aí de política, do seu político, ou então de decisões aí que não dependem de você, para você efetivamente ganhar dinheiro. Essa é a melhor coisa de investir do jeito certo. Você independe aí desses fatores e sempre está ganhando algum dinheiro, sempre está rebalanceando, sempre está com o risco controlado. Eu vou deixar recomendado aqui a parte 1 desse vídeo, que são 5 ativos que podem te beneficiar, ou você tem que acompanhar pelo menos para entender aí a nova crise política que está instaurada aí entre Brasil e Estados Unidos. De novo, não para você comprar aqueles ativos, e sim para você acompanhar aí o desenrolar dos acontecimentos para cada vez mais estar investindo certo e protegido. Grande abraço, muito obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.